onde seria permitido qualquer construção permanente, e essa área funcionaria como área tampão. Ela absorveria os impactos das mudanças da linha de costa nas próximas décadas. Agora, essa área é uma área que seria perdida nas próximas décadas. Então, isso cria um problema também com o proprietário, porque ele pensa que estabelecendo essa faixa de recuo está seguro, mas não. Ele vai perder essa faixa de recuo algumas décadas aí no futuro. A legislação atual tem a faixa de marinha de 33 metros e, no caso da Bahia, tem os 60 metros da Constituição do Estado da Bahia, mas em algumas situações isso poderia funcionar, em outras seria completamente ineficiente, porque tem trechos onde a linha de costa recua mais que 60 metros. No estabelecimento dessa faixa de recuo, é preciso fazer um estudo detalhado que contemple não só as taxas de recuo históricas, ou seja, isso que a gente mostrou aqui, mas também a resposta da linha de costa a um recuo, a uma subida do nível do mar, ou seja, quanto a linha de costa recuaria o nível do mar subindo para aqueles diferentes cenários, a frequência de recorrência de eventos extremos e eventuais alterações no clima de ondas. Teve um empreendimento em Pernambuco, na Praia do Paiva, onde o órgão ambiental solicitou que fosse feito um estudo dessa natureza, e no final se chegou à conclusão que a maior parte da propriedade poderia se estabelecer uma faixa de recuo de 50 metros para absorver essas mudanças na posição da linha de costa nos próximos 60 anos. Mas tudo isso aí são previsões. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, né? Se essa taxa de subida vão acelerar, ou se eu vou ter um aumento cada vez maior na frequência desses eventos extremos, né? Que é preconizado pelos estudiosos dos efeitos das mudanças climáticas. E o último tipo de intervenção é simplesmente fazer um muro de pedra, como tem alguns trechos na costa de Pernambuco, o caso aqui de Olinda, né? O caso da Boa Viagem, né? Onde na maré alta não tem praia. Então, aparentemente, talvez no caso de Ilhéus, como o engordamento é caro, né? Como a relocação não é possível, como a faixa de recuo talvez não seja possível também no caso das áreas já construídas, talvez a única solução que existe para proteger a propriedade seja fazer um muro como esse que tem na Boa Viagem. Né? Então é a única, vamos dizer, solução que a gente... Ou então, se tivesse alguma maneira de transpassar a areia que se acumulou a montante do Porto de Ilhéus para as praias do norte. E isso é feito em alguns lugares. Né? Na Austrália, em outros lugares, nos Estados Unidos, se instala um sistema de bombas que vai bombear essa areia e transpassar, fazer uma realimentação de praia para as praias do norte. Mas aí também tem um problema de um custo, e isso tem que ser feito continuadamente. Então, era basicamente isso que eu tinha para apresentar, e eu estou aqui para ouvir qualquer comentário e responder alguma dúvida que tenha ficado. Professor, muito obrigada pela apresentação. Para mim foi elucidativa, assim. A gente já ficava, né, eu pelo menos que sou leiga no assunto, né, imaginando o que seria isso. Foi de uma clareza, assim, fantástica. O pessoal está pedindo muito aqui se você poderia depois disponibilizar essa apresentação. Sim, não, tudo bem. Levar adiante, tá bom? Aí depois eu pego por e-mail. E também você gravou, não foi? Não está gravado? Gravei, mas eles querem a apresentação em PDF, né? Para eles poderem utilizar depois até como acesso à informação. A gente tem uma pergunta já no chat aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente. Quem quiser perguntar, tem uma mãozinha que vocês conseguem levantar ou então pedir aqui no chat para falar, para poder organizar, tá? Eu vou só
Maria do Socorro Sol, aqui do Instituto Nossa Ilhéus, já fez uma pergunta aqui no chat. Professor, eu vou fazer essa primeira logo, e aí abro para os outros convidados, tá? Para os outros conselheiros. Então, a norte do Porto Sul, na linha de sombra do quebra-mar, aumenta a acumulação de sedimentos. Ao norte, agrava o avanço do mar, e ao sul, na direção do Porto de Ilhéus, quer dizer, agrava nesses dois locais? Essa é a pergunta de Sol. Eu não entendi bem, quer dizer, você pode repetir, Você consegue abrir o chat aí, professor? Está escrito lá. Eu posso falar? É melhor você falar. Ah, pronto, Sol, pronto. Eu já estou aqui. Professor Landim, bom dia a todos e todas. Ficou muito claro para mim que o porto mesmo offshore, ele tem para permitir a atracagem, ele tem um quebra-mar que fica mais distante. Ali, na direção do quebra-mar, naturalmente acontece um acúmulo de sedimentos, né? Um recuo da maré, né? E aí você tem ao norte do Porto Sul, você vai ter também um agravamento no avanço da maré, né? Porque vai faltar o sedimento lá. E ao sul, onde já há um avanço da maré em função da construção do Porto de Ilhéus, que é o Porto do Malhado, unindo isso, né, uma sinergia com o Porto Sul, agrava mais ainda ou vai acontecer um avanço da maré, além do que nós já temos naturalmente, e também do Porto do Malhado? Fica pior, juntando tudo isso? Não, olha, o Porto Sul, ele vai reverter a erosão num trecho da Praia do Norte. Certo? Eu vou botar aqui até, talvez seja melhor compartilhar a tela e mostrar aquele diagrama de novo, né? Só um minutinho. Eu quero saber ao sul do Porto Sul. Não, vou mostrar. Isso, tá certo. Porque eu estou olhando aqui o PBA, né, da linha de costa, e a gente vê que até 10 quilômetros ele vai atingir com o avanço de maré. Olha aqui. Então, deixa eu... Bom, então aí, tá vendo o gráfico? Alô? Professor, eu estou vendo. É esse gráfico mesmo que eu quero entender melhor. Sim, então esse gráfico, vou explicar de novo. Essa linha verde é a linha de costa de 1960. Então, o que esse gráfico mostra são mudanças na posição da linha de costa em relação à linha de costa de 1960. As duas linhas em azul são as mudanças causadas pelo Porto de Ilhéus e outros processos naturais. Certo? Então, o Porto de Ilhéus provocou acumulação a sul da estrutura do enroncamento e erosão a norte. Onde o Porto Sul vai ser instalado é um local onde já tem erosão causada pelo Porto de Ilhéus. A construção desse quebra-mar vai causar uma região de baixa energia aqui, na retaguarda, que vai provocar a deposição de sedimento. Então, esse vermelho aqui é o avanço da linha de costa causado pela construção do futuro Porto Sul. Então, essa linha de costa vai avançar num trecho onde está havendo erosão. Agora, o acúmulo dessa areia aqui vai fazer falta imediatamente a norte. E aí eu tenho essa outra erosão que a senhora está vendo aqui. Então, a construção do Porto Sul, ela vai fazer duas coisas. Vai reverter o processo de erosão nesse trecho, a montante e na retaguarda, e vai exacerbar o processo de erosão imediatamente a norte. No trecho entre o Porto Sul e o Porto de Ilhéus, a construção do Porto Sul não vai provocar alteração na linha de costa.
certo? Era essa a minha dúvida. Então, a construção do Porto Sul não agrava a situação dos bairros São Miguel e São Domingos. Eu não sei exatamente onde fica os bairros São Miguel e São Domingos, mas eu imagino que é logo perto da saída do Rio Almada, né? Isso, exatamente ali. Exatamente. Não, a construção do Porto Sul não agrava. Não agrava. Grata, professor. Passar a palavra. Pronto, Raoni, pode falar. Posso? É porque minha pergunta era exatamente nesse gráfico aí também. Pegando o gancho aqui, qual é a estimativa da área afetada entre o Porto Sul aqui e ao norte? Quantos quilômetros para o norte vão ser afetados? Seria a minha pergunta. Quantos quilômetros para o norte? Olha, deixa eu ver aqui. Eu diria quase... Porque tem uma escala aqui, olha, eu diria 8 quilômetros mais ou menos, por esse gráfico. 8 quilômetros, mas é uma erosão que ela vai decaindo, né? Ela é mais exacerbada imediatamente a norte, depois ela vai decaindo exponencialmente. Agora, tudo isso depende, você vê que tem dois gráficos aqui, né? O layout original é o vermelho, o layout modificado na época é o magenta. Então, com o layout magenta, você minimiza um pouco essa erosão. E também tinha o plano de gestão da linha de costa que previa o quê? Que essa areia... Agora, veja só. Essa configuração é ao final de 30 anos da implantação do Porto Sul. Não é um negócio que vai acontecer de imediato, como também esse reflexo dessa erosão é de 1960 para cá, 60 anos, né? Essa erosão que aconteceu a norte do Porto levou 60 anos para chegar a esse ponto. Então, no caso do Porto Sul, essas curvas em vermelho aqui representam a situação do futuro, 30 anos. E por isso que se instituiu esse plano de gestão da linha de costa, que é justamente à medida que a areia vai acumulando aqui, essa areia vai ser transpassada e jogada aqui para mitigar esse efeito dessa erosão. Muito obrigado, entendido. Eles prevêem de 8 a 10 quilômetros ao norte. Nessa faixa aí. Agora, tudo isso são previsões, né? São previsões que é aquela coisa. Essas previsões são feitas levando em conta as condições médias de onda, de nível de mar, de maré e tudo mais. Como a gente está no momento de transição, de mudança, por causa da mudança climática, então tudo que foi feito com base nesse pressuposto do que já passou, talvez não tenha tanta validade frente a essas mudanças que estão acontecendo agora e vão ser exacerbadas no futuro. Pronto, falou? Oi, Maria Eduarda. Eu queria só tirar uma dúvida em relação a essas previsões, né, que são alterações não humanas, né, de intervenções não humanas. Quando a gente fala de aumento do nível do mar, qual é o panorama de tempo? Né? Que expectativa é essa de que a gente tem de subida? Essas mudanças também eu diria que não são naturais. Elas são causadas pelo homem. Todas essas mudanças climáticas, que a gente tanto fala, mudanças climáticas, causadas pelo homem, pelo aumento de CO2 na atmosfera e aquecimento global. Então a previsão depende do cenário de emissão. Esse gráfico que está mostrando aí depende do cenário de emissão de CO2. Né? Se a gente conseguir, a depender de como a gente consiga limitar esse cenário de emissão, os cenários do IPCC que a gente chama, eu tenho previsões que vão de 20 centímetros a 2 metros. Mas, então, se a gente parasse, por exemplo, hoje de emitir CO2, não ia adiantar também nada, porque o nível do mar ia continuar subindo, porque o planeta, o CO2, ele leva muito tempo para ser retirado da atmosfera. Ele leva centenas de séculos.
Então esse CO2 que está aí, ele não vai ser tirado com facilidade. Então é uma certeza que o planeta está aquecendo e vai continuar aquecendo, mesmo que a gente pare todas as emissões, né? E é uma certeza que o nível do mar vai subir. Agora, o quanto vai subir? Então, por exemplo, a gente fica colocando aqui de 0,18 a 2 metros, mas a última vez que o planeta esteve 1 a 2 graus acima, temperatura média acima da atual, o nível do mar subiu 8 metros, foi há 120 mil anos atrás. E hoje em dia a gente já está com uma temperatura de 1,1 grau centígrado acima das temperaturas pré-industriais. Então, olha, toda hora você vê uma manchete do jornal que está derretendo a geleira na Groenlândia, derretendo na Antártica. Então, que o nível do mar vai subir é uma certeza, né? Pode subir muito mais do que está mostrado nesse gráfico, né? E pode ficar na faixa aí com essas previsões entre meio metro e 1 metro. Então, meio metro a 1 metro é desastroso para qualquer área costeira. Então, a área costeira... E a área costeira tem um detalhe. Eu vejo, por exemplo, empreendedores e tal, que vêm às vezes consultar a gente. O problema de uma pessoa que tem uma propriedade no nível do mar, na beira da praia, 1 metro, 2 metros de recuo de erosão já é uma coisa muito grande para eles, né? Então, uma subida de 1 metro no nível do mar, ou meio metro, vai causar um recuo de vários metros, ou até mais de uma dezena de metros, a depender da declividade da praia. Então, qualquer solução para o problema futuro tem que levar em conta que as coisas, a tendência das coisas é piorar. Se é que existe uma solução. Entendi, professor. Deixa eu passar a palavra para a Carol. Fale, Carol. Professor, você trouxe um slide anterior, né, mostrando o rio próximo ao mar e essa zona de erosão. A gente tem, né, um caso aqui que é a aproximação do mar já com o rio Almada. Eu queria que o senhor recuperasse essa explicação no caso daqui, porque existe esse movimento natural, mas o rio ele recua junto ou existe a possibilidade do encontro da água doce com a água salgada? Como que é isso? Olha, essa região onde... Aqui, esse slide que você está falando, né? Eu tenho então aqui em preto o Rio Almada, e o Rio Almada aqui é separado do mar aberto por essa faixa estreita aqui, que tem em torno de 84 metros e a pista asfaltada passa por aqui, certo? Sim. Então, a situação que a gente tem aqui é o seguinte: o rio, ele pode erodir a margem interna, aparentemente agora não, porque está tudo vegetado, né? E o mar está erodindo a margem do mar aberto. Então essas coisas eventualmente podem se encontrar e uma nova embocadura do Rio Almada pode sair aqui. Não é uma coisa que vai acontecer daqui a 10, 15 anos talvez. Mas se você for pensar num cenário mais distante, botar aí 30 ou 40 anos, isso é uma coisa que pode acontecer. O caso que eu mostrei de Arembepe é uma situação que realmente aconteceu, mas aqui em Arembepe vocês podem ver que o que separa o rio do mar é apenas uma duna frontal isolada, como vocês estão vendo aqui, ó. E no passado isso já foi rompido várias vezes. E não tem evidências que no caso de Ilhéus isso tenha sido rompido. E aumentando a frequência de eventos extremos, nesse caso específico de Arembepe, aconteceu então esse rompimento. Então no caso de Ilhéus, se essa erosão prossegue e eu começo a recuar cada vez mais a linha de costa, pode ser que eventualmente isso aqui também se rompa. Isso aconteceu nos últimos anos na embocadura de todos esses rios do sul da Bahia, né?
em Prado, Alcobaça, né, que rompeu, ocorreu um rearranjo completo na linha de costa. Até nessa publicação Panorama da Erosão Costeira do Brasil, se você olhar lá, tem esses casos documentados. No capítulo da Bahia tem esses casos documentados e o processo, como isso ocorre, também está lá documentado no capítulo da Bahia. Ok, obrigada, professor. Ian, você quer comentar algo? Eu vi que você colocou no chat. Assim, não, só para dizer que realmente em 2017, aqui nas praias de Olivença, especificamente na praia de Siriíba, a gente eu registrei aqui fotograficamente muita queda de coqueiros, escarpas com mais de 1 metro de altura e quedas de amendoeiras também. E desde então o perfil de praia não se recuperou e isso pode estar ocasionado com as frequências das tempestades, né, que tem aumentado com tempestades mais severas e mais frequentes. Talvez o Landim possa confirmar isso aí, tá bom? Era só isso. Olá, Ian. Eu acho que é exatamente isso, porque teve essa ressaca em 2017 e nos anos subsequentes sempre teve ressacas fortes no período do inverno. Então, eu acho que por isso a praia não conseguiu recuperar, porque quando aumenta a energia de onda, eu removo a areia da parte superior do perfil e jogo na parte submersa. Então é preciso que eu tenha algum tempo com ondas mais baixas, né, período mais longo, para empurrar essa areia de volta para a praia e recompor a praia. Então talvez as praias não tenham conseguido se recompor, e isso talvez é que dá essa impressão de agravamento da erosão lá nas praias do norte, por causa desses 3 anos consecutivos de frequência maior de episódios de tempestade a alturas de onda elevadas. Outra coisa interessante, Landim, que a gente tem observado também, o aumento da ocupação desordenada da linha de costa nesses trechos, que antigamente tinham restingas bem preservadas, né? Então a construção de muros feitas por hotéis, o avanço das construções das casas em direção à praia, também tem acelerado o processo de erosão. Então isso é uma coisa que a gente tem registrado muito, a ocupação desordenada nas praias aqui de Olivença, que antes eram praias com restingas bem preservadas, hoje as restingas já estão sofrendo alteração muito significativa, né? E aí, isso aí também, por exemplo, o caso de Recife, é uma coisa desse tipo. A ilha de Itaparica é uma coisa desse tipo. Então, no caso de Recife, por exemplo, essas fotos que estão vendo aí, eu tenho um colega minha que fez um estudo juntamente com o Ministério Público lá na região de Recife, documentando a evolução da linha de costa, e na realidade, quando ela começou a documentar a evolução da linha de costa, o que ela constatou é que a linha de costa está avançando mar adentro, não erodindo. E aí o pessoal vinha e construía nessa faixa que tinha avançado. Ou seja, o pessoal não respeitava essa distância de terreno marinho, não sei como era a coisa lá em Recife. Também lá na Constituição Estadual não tem nenhum instrumento como 60 metros que tem na costa da Bahia, mas muitos dos casos de erosão, quando você suposta erosão, porque você vê o muro construído, né? Dessa suposta erosão, na realidade, o homem que avançou na faixa ativa da praia. Então, qualquer mudança nas condições ambientais, como esses períodos de ressaca agora, eliminam a praia e dá essa impressão, está tudo erodindo, está tudo erodindo. Né? Então, na ilha de Itaparica, tem
e na costa de Alagoas, por exemplo, tem vários casos que o pessoal respeita os 33 metros de terreno de marinha, mas chega no limite da praia, constrói um muro. Não ocupa os 33 metros, a casa está bem recuada, mas chega no limite da praia, bota um muro, sei lá, para dificultar o acesso das pessoas na praia, para formar uma barreira, muro. Aí tem uma ressaca dessa, a praia vai embora, a praia está sendo destruída, o nível do mar está subindo, a maré está subindo e tal. Então é exatamente isso, é um problema de obedecer o que diz a legislação, né? Correto, Landinho. Obrigado, viu? Um grande abraço, então, Ian. Tanto tempo que eu não lhe vejo. Pra ti também. Tá bom, muito bom. Muito boa apresentação, Landinho. Mais alguma pergunta, conselheiros? Landinho, eu tenho uma pergunta. Sim. Voltando àquele gráfico lá da modelagem que você apresentou e foi objeto da pergunta de Socorro também. Eu queria saber qual é exatamente o limite norte daquela marcação. Limite norte de quê? Daquele gráfico da modelagem. Esse gráfico aí que está na tela? Esse limite norte, qual é? Qual é? Aonde é? Tem algum ponto geográfico para a gente se localizar? O limite norte. Olha, o mais fácil talvez você pegar o Google e botar a reguinha e colocar em torno de 18 quilômetros ao norte. Tá. Porque é próximo, é bem próximo de do primeiro cursozinho d'água que sai ali. Já perto lá de quase Serra Grande. Quase Serra Grande. Estou pensando mais ou menos, talvez Sardi, Mamuã, mas eu acho muito importante esse gráfico, porque de qualquer maneira, tudo bem que é uma modelagem, é uma previsão, de qualquer maneira demonstra claramente os pontos onde vai haver possivelmente a erosão. E como isso é importante... Onde vai haver erosão devido ao quê? Ao Porto Sul? Ao Porto Sul. Ao Porto Sul. Ao Porto Sul. Isso está muito discutido no EARIMA. Tá, no plano. Hein? Isso, não. Mas da importância da marcação desses locais muito claros para a política pública, no caso, no zoneamento urbano dessa faixa norte do litoral de Ilhéus, né? É uma área ainda que não tem diretrizes, né? Pelo plano diretor. Então, isso é uma informação muito importante para o controle de ocupação, né? Não, para o controle de ocupação, Para o controle sim, Érica, mas aí veja só, eu acho que dentro do plano do porto, inclusive, existia essa mitigação, que é você não deixar esse sedimento ser todo retido aqui na retaguarda do porto. De fazer sempre uma retroalimentação, é isso? Fazer uma retroalimentação, um transpasse. Tá. Ou seja, essa erosão aqui é erosão teórica se nada for feito. Tá. Então, a melhor maneira de se fazer isso aí, talvez, é justamente exigir do futuro porto que faça esse transpasse para impedir que isso ocorra. E o plano de gestão, supostamente, é para garantir que isso não vai ocorrer. Então, no plano de gestão, eu tenho monitoramento da linha de costa, tenho medida de parâmetros oceanográficos. Então, a coisa tem que estar sempre monitorada para impedir que chegue essa situação que chegou ao Porto de Ilhéus. Sim, está dentro das condicionantes de implantação do empreendimento. Então, a importância desse documento, sabe? O acompanhamento do controle social. De ter o plano de gestão, De ter o plano de gestão. Porque, como eu tinha falado antes, o NPH, que foi feita a modelagem do Porto de Ilhéus, lá no relatório dele, disse que ia ocorrer erosão nessa região norte. Mas é uma região desocupada. E essa informação se perdeu. Certo? Se naquela época existisse essa preocupação, vamos dizer, esse problema todo que está ocorrendo agora, talvez fosse muito minimizado.
fosse muito mais minimizado. Os espigões foram instalados, mas não houve espigões- manutenção. Não é nenhum problema. Os espigões ali, daquele jeito, não vão funcionar. Porque a onda chega quase paralela à linha de costa. Pode crer. Então, o espigão só funciona se tiver a onda naquele trecho, ele chega quase paralela, se tivesse algum tipo de angulação, entendendo? A onda fizesse uma angulação maior. Mas, do jeito que está ali, ter ou não ter aquele espigão é que nem em Mucuri. Aqueles espigões construídos em Mucuri funcionaram de maneira nenhuma. Ok. Vou fazer a regrinha do Google. Mas eu vou dar uma olhada no plano de gestão. Agora veja só, porque tudo, por exemplo, todos esses gráficos aí, essas coisas, tudo tem uma faixa de erro grande, né? Sim. Por exemplo, como é que você mede a linha de costa? Então, se eu pegar aqui essas duas linhas, a linha azul claro e a linha azul escuro, a linha azul escuro, o critério que foi usado foi o limite praia seca, praia molhada. Tá. Esse limite varia a depender da hora que a foto foi tirada, da posição da maré. Então, isso pode, a depender da declividade da praia, introduzir um erro de 10, 20, 30 metros. Depois, o outro critério foi o critério da linha de vegetação. O critério da linha de vegetação também tem um problema, porque, às vezes, se a vegetação for muito rala, você não consegue discriminar muito bem na foto ou na imagem satélite esse limite. Então, tudo isso aí tem uma faixa de limite, de erro, que ficaria na ordem de 20, 30 metros. Né? Mas isso dá uma ideia geral, né, do que aconteceu. Mas não é um negócio que você pode chegar lá, eu vou medir, nesse ponto aqui. Não existe isso, entende? Sim, extrapola o erro, mas tem pelo menos uma região, Você, né? tem uma ideia da ordem de grandeza. Sim. Né? Mas é importante porque para a gente que está nas né, junto com os conselhos, com as instituições, né, auxiliando na tomada de decisão e cobrando, quanto mais as informações forem mais claras, é mais fácil, sabe? Mas também Então, é importante seja que as um pessoas erro, você extrapola, mas já tem uma noção ali. entenda as limitações. Então, entenda as limitações de todas essas previsões que... isso é um pouco arriscado, um pouco perigoso também, porque, como eu estava dizendo, toda essa modelagem e tudo mais é baseado no que aconteceu no passado. Né? Mudando qualquer uma dessas variáveis, isso